Queridos, nós vamos dar sequência à nossa série. Eu convido você para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11. Nós estamos falando sobre as visões de Deus. Que visões são essas? São as 6 visões que Deus deu ao apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, Lucas faz questão de registrar 6 diferentes ocasiões em que Deus, pela sua graça, concede ao apóstolo Paulo visões em momentos muito específicos, estratégicos da vida e do ministério do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a penúltima visão, sobre a 5ª visão que Deus concedeu ao apóstolo Paulo, registrado em Atos capítulo 23, versículo de número 11. Eu convido você para acompanhar a leitura deste versículo. Diz assim a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. O tema da nossa série é as visões de Deus. Nós estamos falando das 6 visões que o Senhor concedeu ao apóstolo Paulo e que Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre a 5ª e penúltima visão que Deus concedeu a Paulo. E nessa visão nós vamos falar sobre como Deus usa a instrumentalidade dessa visão para promover a missão. Se você tem acompanhado a série, ou se não, vamos situar você em relação à nossa série. Na primeira visão que Deus deu ao apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus usa a instrumentalidade de uma visão para levar o apóstolo Paulo à conversão. Então aquele que era o perseguidor, pela graça de Deus, por meio dessa visão, Jesus ressuscitado dos mortos, ele se converte em um proclamador. De perseguidor, ele é convertido em um proclamador do Evangelho. Depois, em Atos 16, na 2ª visão, Deus usa a instrumentalidade de uma visão onde um varão macedônio aparece para Paulo e dá uma direção. Eles recebem uma direção. Eles devem não ir para a Ásia, para a Bitínia, para a Mísia. Eles devem ir para a Macedônia. E ali nasce a primeira igreja da Europa, a igreja de Filipos, de onde o evangelho se espalha e chega até nós, que estamos aqui no Brasil, por exemplo. Então, na primeira visão, Deus usa para levar Paulo à conversão. Na segunda visão, Deus usa para dar a Paulo e a equipe missionária a direção. Na terceira, em Atos capítulo 18, Paulo está em Corinto e Deus usa a instrumentalidade de uma visão para conceder a Paulo que se mantenha firme na proclamação. Ele está vivendo muitas situações complicadas, difíceis, impedimentos, obstáculos, levantes, e Deus usa da instrumentalidade da visão para que ele permaneça firme na proclamação. Ele chega a ouvir da parte do Senhor: fale e não se cale. Eu tenho muita gente aí nesse lugar, no caso, Corinto. Na 4ª visão, no capítulo de número 22, o apóstolo Paulo tem da parte de Deus a instrumentalidade da visão para reafirmar a sua vocação. Ele lembra, naquele discurso que ele faz diante dos seus irmãos, ali falando da sua conversão, ele lembra quando Deus deu a ele em Jerusalém uma visão, onde Deus afirmou com muita clareza para ele qual era a sua vocação. Era ser apóstolo aos gentios. Então, você percebe que Deus usa em diferentes momentos do ministério de Paulo, em momentos muito cruciais, a instrumentalidade de uma visão, para levá-lo à conversão, para dar a ele e a sua equipe uma direção, para também firmá-lo na proclamação e também para que ele tenha firme no seu coração, inamovível a sua vocação, que é ser um apóstolo aos gentios. E hoje, na 5ª e penúltima visão, nós vamos ver como Deus usa a instrumentalidade da visão para firmar Paulo na missão. Ele tem uma missão a ser cumprida e Deus se manifesta
Jesus se manifesta para ele, para firmar, para encorajar Paulo, para que ele possa cumprir a sua missão. O texto do capítulo 23, verso 11, diz assim: na noite seguinte a tudo o que tinha acontecido, a partir do final do capítulo 21 até o 22, quando Paulo está em Jerusalém, ele está no templo, e ele tem a oportunidade de testemunhar para o seu povo a respeito de Jesus. Então, na noite seguinte, depois de uma série de acontecimentos, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. Aqui, nessa visão, mais uma vez, o Senhor se põe ao lado de Paulo num momento muito agônico, muito difícil, muito desafiador que Paulo viveu ali em Jerusalém. Quando a gente lê no final do capítulo 21 e todo o capítulo 22, a gente vai tomar conhecimento de que foi um tempo muito difícil. Paulo estava no templo, ali ele foi agarrado, ali ele foi arrastado, ali ele foi espancado, E levantaram contra ele falsas acusações, juízos sem fundamento, tentaram matar o apóstolo Paulo. E mesmo nesse cenário, o que acontece? Ele dá testemunho da sua conversão. Ele fala de como ele perseguiu a igreja, de como Jesus veio ao seu encontro, de como ele foi colocado por terra, cego, conduzido pelas mãos, foi visitado por Ananias e Deus o vocacionou, o converteu, o transformou e o vocacionou para ser um ministro, uma testemunha do Evangelho de Jesus. E aqui o texto diz que a palavra que o Senhor dirige a ele é coragem, Paulo. Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. A missão de Paulo tinha duas partes, no que nós vemos aqui nesse versículo. Missão parte 1 e missão parte 2. A missão parte 1 Paulo cumpriu. Mesmo diante de todas as vicissitudes, lutas, dificuldades e perseguições, o Senhor Jesus fala para ele: coragem, Paulo. A despeito de tudo que você viveu, experimentou e amargou aí no meio do meu povo, do povo de Israel, coragem, meu servo, coragem. Tá? Porque assim como você deu testemunho de mim aí em Jerusalém, deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, a missão parte 1 foi cumprida. Então, coragem, porque é necessário, é indispensável, é inegociável, que você também testemunhe, dê testemunho a meu respeito em Roma. A missão parte 1 foi cumprida, agora você precisa encarar a missão parte 2. E por isso é que Jesus diz essa palavra de encorajamento para o apóstolo Paulo. Coragem, meu servo, coragem, tenha bom ânimo. E eu me lembro, quando penso nessa palavra de Jesus diretamente para o apóstolo Paulo, depois dele ter enfrentado muitas coisas difíceis, mas mesmo assim, ele deu testemunho do Senhor Jesus em Jerusalém. Eu lembro de Josué, quando ele vivia um cenário muito desafiador em relação à liderança do povo de Israel. Ele vivia o desafio da morte de Moisés, da travessia do Jordão, de uma multidão para ser conduzida, e assim como a conquista de uma terra, com povos já estabelecidos, hostis e de uma certa maneira poderosos, e uma fortaleza para ser conquistada, como era o caso de Jericó. E diante daquele cenário tão desafiador lá no Antigo Testamento, Deus se manifesta e fala com Josué: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não temas, seja forte e corajoso. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus se apresenta a Paulo nessa quinta e penúltima visão, e fala com ele: coragem, coragem, meu servo, diante de tudo que você viveu aqui, mas você deu testemunho do meu nome em Jerusalém, coragem, porque agora a missão tem parte 2 e você tem que dar testemunho de mim em Roma. É necessário que assim seja. E isso é uma palavra de encorajamento muito importante, não só pelo que Paulo já tinha vivido em Jerusalém, mas pelo que ele haveria de experimentar até que ele chegasse em Roma. Ele vai experimentar pelo menos 3 coisas. Ele vai experimentar conspiração,
ele vai experimentar acusação e ele vai experimentar prisão. Olha que coisa terrível. Se você ler a sequência desse texto, né, a partir do verso 12 do capítulo 23 até o final do capítulo 26, é dever de casa para você essa semana ler, para você entender, né, que ele teve que enfrentar conspiração. A palavra diz que dentro do seu povo os judeus se reuniram, né? Mais de 40 pessoas se reuniram, debaixo de uma sentença de maldição. Eles se reuniram, né? Fizeram um pacto e disseram: se nós não cumprirmos esse pacto, que nós sejamos amaldiçoados. Nós não vamos comer nem vamos beber, mas nós vamos matar Paulo. Olha que coisa terrível. Ele enfrentou essa conspiração para matá-lo e veio da parte do povo, do seu povo, dos judeus, né? E ele enfrenta essa conspiração terrível. E Deus, pela sua graça, permite que o sobrinho de Paulo fique sabendo da conspiração. E essa conspiração é levada até Paulo, né? Esse sobrinho vai até Paulo, conta, e Paulo pede para que o centurião leve-o até o comandante, e então o comandante toma conhecimento da conspiração que os judeus estavam tramando para matar o apóstolo Paulo, que estava detido, né, já por uma denúncia dos judeus. E o comandante, usado por Deus, envia Paulo para Cesareia, até o governador Félix, e assim a vida de Paulo é poupada, porque Deus tinha um propósito na vida dele, né? Deus tinha um propósito que ele fosse até Roma dar testemunho a respeito de Jesus. Mas ele tem que enfrentar, né, a conspiração. E não só a conspiração, né? Ele tem que enfrentar falsa acusação. Eles levantam várias acusações falsas contra Paulo, né, em relação a ele ser alguém que está se levantando contra Roma, está se levantando contra os judeus, está sendo blasfemo contra Deus. Todas as acusações falsas, sem nenhum fundamento. E Paulo se defende diante de Félix, se defende diante de Festo, se defende diante de Agripa, as autoridades que o ouviram, né, nessas circunstâncias, né? E olha que coisa surpreendente. O apóstolo Paulo enfrenta a conspiração e enfrenta as falsas acusações, né, que pretendiam que ele fosse morto. O objetivo é que ele fosse julgado e fosse sentenciado à morte. Tanto era que eles queriam que ele fosse julgado em Jerusalém. O objetivo não era punir, era sentenciá-lo, era executá-lo. E pela graça de Deus, né, em todas as acusações, não foi possível provar aquelas acusações, porque eram falsas acusações. Mas Paulo teve que enfrentar conspiração, teve que enfrentar acusação, falsas, cada uma delas se mostrou falsa, né? Nas defesas que Paulo teve oportunidade de fazer, ficou claro, tanto para Festo, tanto para Félix, governador Félix, o seu sucessor, o governador Festo, o rei Agripa, todos eles tinham a mesma consciência de que ele era inocente. E ele teve que enfrentar também prisão. Ele ficou preso por conta dessa situação. E o governador Félix o deixou preso por 2 anos em Cesareia. Olha que coisa terrível, né? Ele teve que enfrentar prisão. Ele foi detido em Jerusalém e depois foi transferido para Cesareia. Mas não só, agora ele ficou preso mesmo lá em Cesareia 2 anos, né? Então, um tempo, 2 tempos, né? Na verdade, 2 períodos grandes de tempo, 2 anos ali detidos na prisão em Cesareia. E isso tudo Paulo teve que enfrentar, né? Teve que enfrentar a conspiração, teve que enfrentar a acusação e teve que enfrentar a prisão, 2 anos em Cesareia. Por isso, a palavra de Atos 23:11, quando Jesus se põe ao seu lado, né, e diz: coragem, coragem, assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também vá dar testemunho em Roma. Essa palavra foi muito importante para ele, porque promoveu em Paulo, encorajou Paulo, né, a respeito da missão que ele haveria de cumprir, mesmo enfrentando conspiração, mesmo tendo que enfrentar acusação, mesmo tendo que enfrentar prisão. Todo esse cenário que eu estou descrevendo de maneira geral para você, se aplica para nós também, porque
neste cenário descrito aqui, nas minhas palavras, há alguns elementos, né, que se levantaram contra Paulo, foram desafios para Paulo e que são desafios para nós. Pelo menos 3 elementos nesse cenário que eu descrevi. Quais são os desafios? Lidar com a maldade de certas pessoas. Né? Lidar com a maldade de certas pessoas. Lidar com o peso de certas circunstâncias. E lidar com o desgaste causado pelo tempo. Paulo teve que lidar com isso e nós também. Assim como Paulo tinha uma missão para cumprir, nós também temos. Como discípulos de Jesus, nós temos um chamado, nós temos uma vocação, cada um de nós recebeu dons da parte do Senhor e temos uma missão. Temos a missão de espalhar a mensagem do Evangelho, não é? Com as capacidades que temos, com os dons que recebemos, com as oportunidades que Deus abriu para nós e com os recursos que Deus colocou nas nossas mãos. Mas, assim como Paulo, nós às vezes temos que enfrentar o desafio da maldade de certas pessoas, né? Como Paulo teve que enfrentar a maldade de certas pessoas e enfrentar igualmente, né, o peso das circunstâncias. E não só isso, né, o desgaste que é natural com o decorrer do tempo. Primeiro, Paulo enfrentou a maldade de certas pessoas, né? Os seus patrícios, seus irmãos, agiram com maldade com ele, né? O Félix igualmente agiu com maldade com ele em alguns momentos, né? O Festo igualmente agiu com maldade. E da mesma forma, até o Agripa agiu com maldade. Ele tinha estes personagens, essas figuras que agiram de maneira perversa, maldosa com ele. E nós vemos como Deus, na sua graça, o sustentou. Mesmo quando pessoas se levantam e agem de maneira perversa e maldosa, colocando impedimentos na missão que Deus colocou nas nossas mãos, nós temos que ter coragem. Nós temos que ter confiança, ânimo e ousadia, porque Deus, na sua graça, levanta outras pessoas que vão ser instrumento de bênção, né, que vão ser resposta na nossa necessidade, segundo o seu propósito e para a glória do seu nome. Deus levantou, no meio daquele cenário de maldade, onde os judeus conspiravam para tirar a vida de Paulo, Deus levantou o sobrinho de Paulo, Deus levantou o próprio Cláudio Lísias, que era o comandante, né, para transferir Paulo para Cesareia, para que ele não fosse morto. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você também está se deparando com a maldade de certas pessoas, assim como Paulo se deparou com a maldade dos seus patrícios e dos romanos também. Mas Deus também coloca pessoas que agem com bondade, com misericórdia, como instrumentos para nos socorrer nesses momentos. Ele levantou o sobrinho de Paulo, ele levantou o centurião, ele levantou o comandante Cláudio Lísias e poupou a vida do apóstolo Paulo, porque Deus tinha um propósito para que ele cumprisse a missão, para que ele fosse dar testemunho em Roma. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus pode e levanta pessoas para nos ser socorro, auxílio, alívio, né? Bênção, enquanto nós estamos lidando com a maldade de certas pessoas. Talvez você tenha testemunho sobre isso, né? Enquanto algumas pessoas se levantam para julgar, para perseguir, né? Para caluniar, né? Para colocar impedimentos, Deus coloca outras pessoas para também nos acolher, nos apoiar, nos dar o ombro, nos estender a mão. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo teve que lidar com o peso das circunstâncias, né? Ele teve que lidar com a corrupção, ele teve que lidar com a injustiça, ele teve que lidar com a indiferença. As circunstâncias na qual ele estava envolvido, né? A sua prisão, né? Junto com ela, né? Veio, associado a ela, veio a corrupção. O Félix, em alguns momentos, né? Manteve Paulo preso porque queria que Paulo oferecesse propina para ele. Queria que Paulo, né, sugerisse dar dinheiro para ele. E Paulo não fez isso, né? Mas ele manteve Paulo preso em muitos momentos. Você lê na sequência, no contexto, você vai ver que ele estava interessado em receber dinheiro. Ele teve que lidar com a circunstância da corrupção, mesmo no cenário de prisão, ainda ser assediado pela corrupção. Ele teve que lidar com a injustiça. A circunstância trouxe o peso da corrupção, mais o peso da injustiça. Porque
todos sabiam que ele era inocente. Ele não tinha cometido crime contra Roma, não tinha cometido crime contra o templo, não tinha cometido nenhuma blasfêmia contra Deus. Ele era totalmente inocente, mas mesmo assim, Félix, para não perder o apoio dos judeus, manteve ele preso. Festo, para não perder o apoio dos judeus, manteve ele preso. Então ele teve que lidar com o peso da circunstância, não só da prisão, mas o que veio junto com a prisão. A circunstância do assédio, da corrupção, a circunstância de ter que lidar com a injustiça de estar preso sendo inocente, e também a circunstância da indiferença. O rei Agripa, que era um visitante do Festo, ouviu toda a defesa de Paulo, ele que tinha mais conhecimento que os romanos sobre todo o contexto judaico, ele não se colocou a favor de Paulo, ele foi indiferente com toda aquela situação. Então, Paulo teve que lidar não só com a maldade de certas pessoas, mas com o peso de certas circunstâncias que veio sobre ele. Veja, além da prisão, que era uma circunstância, ele teve que lidar com o assédio da corrupção, com a injustiça e também com a indiferença. E quantas vezes nós também enfrentamos isso? Nós estamos imbuídos de cumprir a missão que Deus nos deu, não significa necessariamente ter um ministério de pastor ou de pregador, mas de ser discípulo de Jesus no mundo, de sermos discípulos de Jesus onde o Senhor nos colocou. Nós estamos imbuídos na nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde Deus nos plantou. E quantas vezes nós temos que lidar com a maldade de certas pessoas, mas também com o peso de certas circunstâncias. Além da prisão, Paulo teve que lidar, como eu falei aqui para você, com a corrupção, com a injustiça e com a indiferença. E quantas vezes nós também, no ambiente onde nós estamos, cumprindo a nossa missão de servos de Deus, de discípulos de Jesus, temos que lidar com um ambiente de corrupção, de injustiça, de indiferença e tantas outras coisas que vêm como fruto das circunstâncias. Mas Deus deu graça para Paulo. Em todo esse cenário, ele se manteve livre da corrupção, ele se manteve inocente diante daquele cenário que evocava injustiça, e ele se manteve firme apesar de toda a indiferença que ele experimentou ali naquele cenário. Ele testemunhou do Evangelho, ele testemunhou de alguém que era realmente íntegro, na defesa diante de Félix, na defesa diante de Festo, na defesa diante de Agripa, ficou claro que ele era um servo de Deus, que ele era íntegro, que não havia nele nada digno de acusação, não havia nenhum crime que era passível pelo qual ele pudesse ser condenado. Olha que coisa linda. Deus permita que mesmo que as circunstâncias pesem sobre mim e sobre você, circunstâncias que nos acossam, seja com corrupção, seja com injustiça, seja com indiferença, seja com qualquer outra configuração das várias que podem acometer a mim e a você, que nós sejamos achados íntegros, como foi achado Daniel lá no capítulo 6, quando ele estava sendo investigado, estava sob os olhos dos seus pares, que estavam com inveja dele e tentavam procurar alguma coisa para acusá-lo, mas não tinha como acusá-lo. Então tiveram que tramar alguma coisa para de alguma maneira tentar derrubá-lo. E Paulo também não tinha como ser acusado. Todas as acusações eram falsas. E mesmo que as circunstâncias o pressionassem com corrupção, com o peso da injustiça, com o peso da indiferença, ele se manteve firme e íntegro. Louvado seja o nome do Senhor. E mais, Paulo lidou com a maldade de certas pessoas, lidou com o peso das circunstâncias, ele lidou com o desgaste do tempo. Ele teve que ficar preso 2 anos em Cesareia. Olha, irmãos, nós vivemos na era do imediatismo. Você imagina, a gente hoje não temos paciência para esperar. Nós temos dificuldade para esperar. E você imagina ficar 2 anos preso, de maneira injusta, sendo assediado por corrupção e tendo que lidar com indiferença, e tudo por causa da maldade de certas pessoas. O tempo promove um desgaste para nós, quando o cenário é esse
sobretudo quando o cenário é esse. E Paulo, mesmo diante disso, ele testemunhou do Evangelho de Jesus e do Jesus do Evangelho. Ele testemunhou diante de Félix e Drusila, né? Diante de Festo, diante de Agripa e Berenice e diante de todos os demais que estavam quando ele estava fazendo sua defesa. Ele testemunhou do Evangelho. E quando ele se converteu, em Atos 9, né, e Ananias não queria ir orar por ele, não queria, porque sabia que ele era um perseguidor, e o Senhor falou com ele: vai e ore por ele, porque ele é instrumento escolhido para levar o meu nome entre os gentios, entre os reis, entre as autoridades. Ele é o meu escolhido. E foi isso que ele fez. Naquele tempo, e o tempo trazendo desgaste, 2 anos na prisão, aquele tempo não foi perdido. Ele testemunhou para o Félix, ele testemunhou para Drusila, ele testemunhou para o Festo, ele testemunhou para Agripa, ele testemunhou diante de Berenice, ele testemunhou diante de todos, né, que Jesus era o Salvador. Então, que Deus permita, em nome de Jesus, que nós possamos dar testemunho, né, a despeito da maldade de certas pessoas, a despeito do peso de algumas circunstâncias que nos acometem, e sobretudo a despeito do desgaste que o tempo vai trazendo. Algumas circunstâncias se arrastam, às vezes a enfermidade se arrasta, às vezes o desemprego se arrasta, às vezes uma crise familiar se arrasta, né? Às vezes uma crise financeira se arrasta, né? Como Paulo teve que ficar 2 anos na prisão. Ele ia para Roma, era necessário que ele fosse, né? Sim, mas não foi imediato, e não foi de primeira classe. Não, ele primeiro teve que enfrentar tudo isso, a maldade de certas pessoas, né? O peso de certas circunstâncias e também, né, o desgaste do tempo, né, de 2 anos ali encarcerado. Mas pela graça do Senhor ele foi sustentado. O Senhor levantou pessoas que foram resposta diante da maldade de outros. O Senhor, né, honrou ele pela sua integridade, a sua inocência foi verbalizada por aqueles que ouviram sua defesa, e ele deu testemunho do Senhor diante das autoridades que estavam o mantendo preso ali naquele lugar. Olha que coisa surpreendente. Então, quando ele ouve do Jesus ressuscitado dos mortos, coragem, porque assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Essa palavra foi poderosa, né? Foi um bálsamo, trouxe ânimo, trouxe coragem, deu firmeza para Paulo, né? Se manter focado naquilo que Deus tinha para ele, a despeito da maldade de certas pessoas, a despeito do peso de certas circunstâncias e a despeito do desgaste causado pelo tempo. Eu espero que essa palavra encontre lugar no seu coração, em nome de Jesus. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Você foi chamado pelo Senhor para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para proclamar o Evangelho da graça de Deus, para ser um embaixador do Jesus do Evangelho e para falar do Evangelho de Jesus, a despeito da maldade de certas pessoas, a despeito do peso de certas circunstâncias que estão se abatendo sobre você e a despeito do desgaste causado pelo tempo. A palavra que Deus falou, que Jesus falou com Paulo, que Deus tinha falado com Josué, que Jesus falou com Paulo, é a palavra que o Espírito Santo fala comigo e com você hoje. Coragem, foco na missão, coragem. É necessário que você dê testemunho do Senhor, a despeito de todos estes elementos contrários. Coragem, é necessário que você dê testemunho do Senhor, que nós venhamos a dar testemunho do Senhor. Que o nome do Senhor seja glorificado e que a semente caia em boa terra e possa dar fruto a 30, 60, a 100 por 1 para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Na quinta visão, nós vemos que Deus usa a instrumentalidade da visão para promover a missão, para que Paulo, né, não se desvie do foco, né, de cumprir a missão que Deus deu para ele, que é dar testemunho a respeito de Jesus em Roma, assim como ele havia dado em Jerusalém. E para chegar até lá,
ele precisa estar focado na missão, independente dos obstáculos que se levantam. E foi exatamente isso que aconteceu conforme está descrito em Atos, do capítulo 23 até o 26. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja assim comigo e seja assim com você também, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor visitou Paulo em momentos cruciais do seu ministério, usou a instrumentalidade da visão para que ele pudesse ter a experiência da conversão, para que ele tivesse direção na obra missionária, para que ele não parasse com a proclamação, para que ele reafirmasse a sua vocação e para que ele ficasse focado na missão que o Senhor tinha para ele. Que o Senhor trabalhe conosco por meio dessa transmissão, tudo isso na minha vida e na vida dos meus irmãos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.